sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol Rocha. E nós somos o Imagina Juntas! E especial hoje, Dia das Mães. Ai, que Estou tudo! me sentindo contemplada, juntando aqui minhas personalidades hoje, trazendo pro Imagina, porque eu quase nunca falo sobre ser mãe no Imagina. Sim, né? exatamente. E a ideia de quando a gente começou Imagina não era realmente uma coisa sobre a qual eu queria falar e tal. Até quando a gente traz mães, não é exatamente esse que vira o assunto. Mas faz parte da sua vida, então o assunto ele acontece naturalmente, né? Exatamente, mas hoje a gente vai focar. Hoje é esse dia pra gente falar sobre isso, mas a gente tem aqui, né, um convidado, vamos falar assim, né? Temos aqui um convite, na verdade, desse episódio, que é de Natura Mamãe e Bebê, que está com a gente nesse episódio. Inclusive, para quem está assistindo a gente no YouTube e no Spotify, pode ver que tem os produtos aqui na mesa, né? Mamãe e Bebê, tem a linha bonitinha aqui, estamos já cheirando. Ai, cheirinho me deixa meio emocionada, porque assim, eu, como várias mães brasileiras, ganhei a sacola de maternidade com todos os produtos de umas amigas. Que é uma coisa meio tradição brasileira isso, de você dar esse presente, que é um presente, sabe assim? Ai, vamos dar uma coisa boa pra ela, Sim. sabe? Porque aí tem a sacola da maternidade, vem trocadorzinho, a gente até deixou aqui. Ai, muito vem bonitinho. Trocadorzinho, vem todos os produtos. E neném tem cheiro de Natura Mamãe e Bebê. Porque, assim, é impressionante. A carinha da embalagem, né? Essa carinha de embalagem que a gente reconhece logo de cara, assim. Então, eu tô... Um verdinho, né? Muito bonitinho. eu tô muito feliz que hoje, né? Quem tá aqui com a gente é Natura Mamãe e Bebê. E Natura é uma marca que a gente gosta muito, né? Que a gente usa, que tá na nossa vida há muitos anos. Que a gente já trabalhou, já fez trabalhos Sim. com Natura. Então, é bem legal hoje esse episódio pra eu abrir o meu coraçãozinho aqui. E falar um pouco, né, de maternidade pra gente trazer isso pros nossos Imaginers. Porque, assim, quando a gente fala de maternidade, a gente não pode falar só com quem é mãe. Isso é uma coisa da sociedade, é um papo que a gente tem com as nossas amigas, sejam Principalmente pessoas que têm filhos ou não, né? Exatamente. Isso é uma das coisas das pequenas coisas que você vai aprendendo sendo, né? Fui aprender isso sendo mãe. Então, eu tinha pouquíssimas amigas que já tinham filhos. Então, acabou que eu criei uma rede ali com outras mães na internet. Mas eu queria falar com as minhas amigas, sabe? São as minhas amigas. Eu quero falar sobre o que eu tô passando, Sim. o que eu tô sentindo e tal. E como a gente foi perdendo essa coisa de ter a família por perto, é uma pessoa tendo um filho com um namorado, com a namorada, nananã, ali, com o marido, num apartamento, onde tem um prédio com mais 100 apartamentos, e os outros amigos moram do outro lado da cidade. Então, assim, já ficando muito sozinho. Sim. E foi quando eu senti muita necessidade de falar sobre maternidade, que não fosse só para quem tem filho, mas para quem tivesse por perto, para entender o que eu estava vivendo, né? A criança, ela não é exclusiva dos pais. A criança é um cidadão, a criança é parte de uma sociedade. E a gente precisa enxergar dessa forma, né? Até para não fazer o quê? Isolar as mães, porque geralmente são as mães que estão responsáveis, né, nesses primeiros anos de cuidado. E aí acaba que se você isola uma criança, automaticamente você está isolando uma mãe. Lógico, Né? porque Então, não por tem isso como você desassociar uma coisa da outra. E é muito Não louco tem. quando a gente percebe as nossas amigas engravidando, porque ao mesmo tempo, pra mim, por exemplo, quando as minhas primeiras amigas começaram a engravidar, inclusive você foi uma das primeiras amigas, pra mim era um mundo muito distante. Então, essa percepção de o convívio com pessoas que têm a minha idade e que são mães, pra mim era muito distante, era muito diferente. Sim. Então, quando a gente fala de, nossa, a Tchulinha, ela é uma mãe real, ela é doidinha, ela vai pra balada e não sei o quê. Cara, são pessoas normais. Sabe assim? Então, exatamente. Parece- Continua sendo a sua amiga, né? Exato. Parece que você coloca a maternidade, né, e a mulher num lugar tão distante e naquela coisa ainda no imaginário, né, da mulher que passa o dia em casa, que serve, não é? Parece que é isso, parece que automaticamente, se a pessoa vai ter filho, ela vira aquela mulher Sua mãe. só mãe. E ainda Acabou. a gente ainda tem aí uma coisa da cultura de uma figura materna muito relacionada a uma imagem santificada. Total, Né? isso, A sim. mãe, ela vira
essa pessoa que a vida é para os filhos, e agora este corpo é um corpo em doação, a criação e tal. Então, assim, não transa, não goza, não Sim. flerta, mais nada, né? Agora Não. a vida é Acabou. cuidar de criança. E não é assim. E a gente só percebe isso, só entende isso e só pensa sobre isso se de fato conviver com mães. Ou ouvir falar sobre esses seres que estão aí tentando ser pessoas, continuar sendo pessoas, sabe? Então, desde que eu comecei a falar sobre lugares da maternidade, teve uma outra coisa também que eu não quis fazer, que era conteúdo só sobre maternidade. Que o meu pavor era esse, meu Deus do céu. Então, se eu falar só sobre maternidade, acabou, porque só vão reforçar... Você vai ser definida por isso. Exatamente, só vão reforçar que eu sou só mãe. Isso era uma coisa que me apavorava, assim, porque eu já estava sentindo isso. Então, quando a gente começou Imagina, também foi um processo para mim de falar sobre coisas que não eram maternidade. Que no Instagram eu já falava bastante, no meu dia a dia, no E Twitter é natural, e porque tal. vira uma das suas 3 tags de vida, né? Não tem como não ser, assim, né? Exatamente. E assim, vamos lá também, né? A gente não pode esquecer que é a parte muito boa e muito legal de você estar gerando uma pessoa, de ter aquelas descobertas, de viver aquele momento, daqueles É muito legal. primeiros meses. Eu sou muito suspeita, porque assim, eu amo ser mãe. Eu amo demais ser mãe. Sempre falo que minhas dificuldades na maternidade não é com o Valentim, é com o mundo. Sim. Sabe? Então, o que eu me proponho a ser e fazer com ele, nessa nossa relação mãe-filho, sou muito feliz nessa parte, muito mesmo, assim, me preenche demais, assim. Mas a questão é, eu não sou só isso. Sim. Né? Esse é o ponto, né? Essa é a coisa que a gente tem que ficar lutando pra falar. Ou quando eu voltei a trabalhar, que fica essa coisa de tipo, mas já vai voltar? Né? Ué. Mas você não. Mas publicidade, se eu continuar na publicidade, você não quer fazer nada mais tranquilo, empreender. Cara, não, eu quero continuar tendo a minha profissão, que é o que eu sei fazer, Sim. eu gosto e me sustenta. E mas aí viver a tua vida, né? Exatamente. Amiga, eu sou uma pessoa que eu pretendo ter filhos, né? Você sabe, a gente conversa muito sobre isso. Não sei se gestar, mas eu penso em ser mãe. Tipo, penso em adoção como um caminho, de fato. E eu tenho muitas dúvidas, eu acho, que algumas dúvidas que eu nem sei muito como formular. De frente com a mamãe De agora, frente então. com a mamãe. Vamos lá, porque eu acho que quando a gente fala de maternidade, a gente tem uma visão muito... Também, por exemplo, falando de gestar. Cara, é uma coisa que deve ser muito doido. Você sentir que, tipo, você realmente está gerando uma pessoa dentro de você, mas deve ser muito assustador e muito solitário. Porque por mais que você tenha uma pessoa, né, um companheiro, uma companheira junto com você, cara, é uma situação que você se sente solitária. Você realmente se sentiu sozinha, mesmo tendo pessoas com você ali? É uma relação tão íntima você sentir que tem algo crescendo dentro de você, porque assim, o amor pela ideia da gravidez, ele não é instantâneo. Imagina como você se apaixona por algo que não tem forma ainda, que não tem cara, que não interage com você, não fala com você. Então, você se apaixona pela ideia de Pela gravidez, assim, por viver aquilo. Por viver aquilo. Não é ainda pelo bebê, sabe? Sim. Até se você falar, ai, me apaixonei pelo bebê, ainda é pela ideia do bebê. Sim. Porque ele não saiu. Que você não conhece, sabe? de fato, o bebê. Exatamente, né? exatamente. E aí eu tinha sonhos, assim, vendo a cara dele, pegando na mãozinha dele por fora da barriga. Nossa, eram sonhos muito loucos, assim. Então, assim, tem esse lugar que é extremamente íntimo, que tá acontecendo no seu corpo, e é realmente muito solitário. Porque por mais que você compartilhe, eu tava com o pai dele, vivendo com o pai dele, morando com o pai dele. Foi desejado por ele também, no momento da decisão de vamos seguir com esse bebezinho. Mas ainda assim, tinha coisas extremamente solitárias. Por exemplo, acordar a madrugada toda querendo fazer xixi. Você não acorda o outro toda hora. Sim. Ou perceber as mudanças no seu corpo. Ou perceber um dia que você tira a blusa e seu peito cresceu. Sabe? Você não vai ficar assim, acorda aí, olha aqui, olha aqui. Olha Você não acha peito, que tá olha maior? peito. E talvez nem estivesse tão maior, mas era porque a sensação, sabe? Sim. Ou, por exemplo, tinha uma coisa muito, muito esquisita, que era assim. A barriga cresce durante o dia. Porque quando você passa, sei lá, 8 horas deitada,
pela gravidade, é como se seus órgãos espalhassem. Sim. E o bebê deita por cima. Então, a hora que você acorda imediatamente, você não tá tão barriguda. A hora que você vai dormir, que você já passou o dia inteiro de pé, sentou, levantou, não sei o quê, aí a sua barriga tá mais pra frente. Sim. E aí tinha dias que eu acordava e não via que tinha tanta barriga, e eu ficava tipo assim, o que rolou? Cadê o meu bebê? Ué. É um surto. E assim, foi muito doido, porque tinha uns dias que assim... Será que ele foi dar uma volta tinha à uns dias noite? que a barriga que eu não tava, eu não me Deus. sentia muito grávida. Então são coisas muito íntimas, eu não ia lá toda hora... Não, olha aqui. Aumentou minha barriga? Pareço grávida. Posso entrar na fila preferencial, sabe? Então, são coisas muito íntimas, assim. Ou, por exemplo, a primeira vez que você sente mexer, é você que tá sentindo. Sim. Demora mais um mês pra outra pessoa, de fato, conseguir sentir uma leve coisa que ela também tá se esforçando muito pra te falar que sentiu. Também, porque imagina, vai falar, ai, não senti não. Eu jamais exatamente. falaria isso pra uma grávida. Não dá, né? Jamais. Então, assim, por exemplo, primeira vez que você sente, você não sabe, parece um frio na barriga. Entendi. Só que é um frio na barriga sem a sensação da emoção. É só a parte da sensação, assim, aquele Entendi. rebulicinho, assim. E aí você fica meio, gases ou mexeu? Porque também você fica com muitos gases. Dá uma terrível. dúvida, né? O que tá acontecendo Exatamente. ali dentro, né? E aí, então, assim, são coisas que são muito íntimas. E tem você começa... O dia que você descobre que você tá grávida, você começa a se despedir dessa pessoa e dessa vida que você tem. Sim. É um processo de maturação do tipo, as coisas não vão ser iguais e não vão mesmo. E aí você pode ir para um caminho de tipo, sofrer muito, acontece muito. Às vezes a gravidez é super desejada, ou até o próprio processo de adoção é muito desejado, mas quando vai se aproximando, você vai tendo que se despedir de tudo que você viveu até aquele momento, Sim. sem ter a responsabilidade integral de uma criança. Claro, porque agora você não é só você no mundo. Exatamente. E não então, vai mais ser. E não vai mais ser. Então, Sim. mudam as prioridades. Então, esse é um momento muito introspectivo e muito pessoal. E para os pais, para a pessoa que não está gestando, né? O companheiro e tal, é mais distante ainda perceber isso, né? E demora um pouco mais, né? Pra chegar nesse lugar também, né? Demora. Assim, tem que estar comprometido com a ideia. Senão Sim. é muito distante mesmo e pode É. só virar a chavinha a hora que vê. Tem vários pais que, assim, só conseguem realizar quando vê. Porque enquanto tá na barriga, é uma ideia, é um sonho, é um, né? Não Então, cai muito a ficha, né, do que tá acontecendo de fato. Tem Não. alguma coisa, amiga, que você sentiu que que ia ser mais difícil ou que te assustava e que quando realmente você realizou que você era mãe, foi mais fácil pra você? Ou você tem essa sensação hoje de outra forma? Assim, eu li muito pra tentar me preparar, né? Li muito, fui atrás de conteúdo que fosse conteúdo... medicina baseada em evidências, né? Que não fosse achismos e tal. E aí eu li muita coisa, mas ainda assim eu tinha medo de que, tipo, na hora que eu precisasse daquelas informações, eu não fosse me lembrar, eu não fosse saber o que fazer. Parece que você tá estudando Sabe? para uma prova Exatamente, todos os dias, exatamente. E uma sensação de estudando prova. Então, assim, eu gostei muito de adquirir esse conhecimento, porque, enfim, foi um tema que eu fiquei mega hiper focada, então foi bom. E lá pro final da gravidez, você vai, tipo assim, não querendo saber de mais nada mesmo. Você tá realmente preocupada em... É um movimento natural, né, da sua psique. Tipo, essa coisa do arrumar o ninho, começar a preparar a casa, preparar. Então, é muito comum que você não tá mais se importando com o resto do mundo lá fora. Sim. É um processo natural de você começar a se preparar para receber esse bebezinho. Então, como eu li muita coisa sobre momento do parto, primeiras horas, pega do peito, a alimentação que eu tinha que fazer e a amamentação e tal. Ou, sei lá, se eu ia saber identificar se tá começando uma assadura ou os bumbuns são vermelhinhos mesmo. Sabe coisas assim, simples? Sim. Porque, né? Não tinha manual, não tinha amigas com bebê por perto. Sim. Quando eu fui pegar o meu bebê no colo, fazia muito tempo que eu não pegava um bebê no colo. Sabe? Sim. Pro pai dele foi o primeiro bebê molinho daquele jeito, sabe? Então, eu tinha muito esse medo de não saber o que fazer nas situações. E depois que você tá com o bebê e você está no propósito de querer aquele bebê... Porque eu não julgo quem não quer. Uma pessoa que engravidou, não desejou e tal... E não quer, e vai se desapegar, e vai colocar para doação... Eu não julgo mesmo. Acho que a pessoa faz o que ela achar que é melhor para ela. Mas a partir do momento que você tá envolvido naquilo... E você quer aquilo...
vem uma coisa que eu não gosto de falar de instinto materno, não gosto desse termo, mas vem uma coisa instintiva humana em você. Sim. De acolher da forma certa. Sim. Que às vezes é só o pegar no colo e balançar. Você nem sabe porque você tá fazendo esse movimento, mas você... Quando você viu, você já tá fazendo. Você tá fazendo. Querendo ou não, é um app que vem instalado no ser humano, né? É uma coisa porque está na nossa memória genética também. Sim. A gente já foi o bebê. A gente enquanto animal, espécie, tá tentando sobreviver. E essa resposta genética está na gente, de tentar fazer isso. Sim. Teve uma vez que, pra mim, eu lembro muito, assim... que eu tava viajando com os nossos amigos, com a Primo Nise e com a Raquel. E o Valentim tinha uns 9 meses, a gente foi pra uma casa no mato. Eu falei, não, vamos, minhas amigas estão comigo, vou levar meu bebê sim. Fiz trilha com o Valentim e tal. E na época, criança, assim, é um bicho catarrento. E não é porque tem catarro que tá com uma infecção horrível. É o corpinho aprendendo a pôr pra fora, né? É. Tem isso a viver também. aqui no mundo de fora. Porque até então ele vivia num outro mundo dentro de você. Primeiro que ele era um bichinho aquático, né? Vamos lá, os bebês são aquáticos de estar aqui com a gente. Aí, a gente tinha ido, o tempo tava meio esfriando, assim, e tal. E aí, começou aquela catarreira de criança, assim. E eu tinha esquecido o negócio de chupar catarro. Que tem um negócio que você enfia no nariz da criança, encaixa a sua boca e chupa e puxa o catarro. Que delícia, pessoal que tá almoçando. Isso, que essa é bom pra que vocês. Estão acompanhando Mas agora a gente. não se preocupem, porque tem uma esponjinha que não vai deixar o catarro chegar na sua boca. Ufa. Então é só pra fazer a pressãozinha de ar mesmo. E aí eu tinha esquecido isso. Aí eu tava amamentando o Valentim, a gente tava assim, tipo, no quintal. E aí eu tava amamentando ali o Valentim, e ele começou aquela fungada e não tirava a boca do peito e tal. E ele foi meio que tossir, mamando, e aí veio uma bola de catarro, assim, de meleca no nariz dele. E aí ele chupou de volta e começou a dar uma engasgada. Ai, meu Deus. E aí a primeira coisa que eu fiz foi enfiar a boca no nariz dele, chupar e cuspir pro lado. Tipo assim, nem eu sei que momento eu decidi. Porque é tão... Não sei, do instinto de... Ai, resolveu. Não, a Raquel... Quando eu olhei pras elas estavam assim, ó. Eu tô assim. Aí, E eu nem presenciei. Imagina e eu tô ao vivo. assim. Eu assim... E eu só fiz assim, levantei ele, chupei, cuspi assim, o catarrão. Elas assim, aí eu... Ele tava engasgando, sabe? Nem eu sabia o motivo certo do porquê que eu fiz. Mas é uma questão, assim, de meio que de sobrevivência. Você vai fazer esse bichinho sobreviver, sabe? Você natural. vai dar certo, entendeu? Exatamente. Então, eu não gosto de chamar de instinto materno, mas existe um instinto humano de preservação da espécie... Que em algum momento... Que vai te fazer essas coisas, Cara, sabe? Isso é muito louco. E é muito louco quando você realmente tem a sensação da humanidade da situação, que às vezes a gente, né, fica muito distante dessa percepção. De que a gente é bicho. Exato. A gente é bichinho, sabe, ainda. A gente é parte da natureza. E a gente vê realmente aquela pessoa se desenvolvendo e tendo ideias e pensando coisas. Eu vejo o Valentim, que eu acompanho o Valentim há anos, né? Eu conheço o Valentim há anos. Eu vejo ele fazendo as coisas e tem coisas que eu vejo que eu me emociono de ver. Tem alguma coisa, amiga, que você lembra que foi a primeira coisa que você se emocionou de ver ele fazendo? Porque eu acho que tem as coisas, tipo, que a gente lembra dos marcos, né? Tipo, quando começou a andar, quando falou. Sim, mas tem alguma coisa que seja mais do dia a dia que você lembra que tenha te tocado? De alguma coisa que ele fez? De algum movimento diferente? Tem uma coisa muito, muito fofa, assim, que é dos bebês, que é bebê descobrindo que tem a mãozinha. Quando eles começam a descobrir que a mão dele é a mão dele. E eu ficava observando muito o Valentim, assim, quando ele tava, tipo... Aí eles abrem, fecham a mãozinha, aí olha, aí dá risada, aí põe na boca, aí começa a descobrir que tem pé. Então, eu achava isso, assim, tipo, o máximo. Eu usava um aplicativo para acompanhar o desenvolvimento, os saltos de desenvolvimento. E é certinho, é do ser humano... o que a gente vai desenvolvendo, né? Ali no cérebro, dentro de uma média, assim, de semanas que eles vão desenvolvendo. E eu ficava super ansiosa para ver esses momentos que ele ia descobrir. Então, descobrir mãozinha foi um negócio que eu achava, assim, incrível. Ele, que era aquele pacote mole, de repente ele reconhece que a mão é dele. Ah, meu Deus. E quando ele começou, eu tinha um espelho de acrílico.
bem baixinho, assim, no quarto dele. Porque, enfim, estudei muito sobre Montessori, as respostas sensoriais e tal. E que era muito legal ter aquele espelho para ele começar a se enxergar e, tipo, ser ele. Tipo, começar a se reconhecer. E aí, quando ele começou a se reconhecer, ele tentava se beijar e se morder no espelho. Isso era muito fofo. Que ele ficava assim, aí ele olhava pra ele, aí ele ria. Aí ele tentava, né? Criança tem uma coisa muito de conhecer o mundo pela boca, né? Vai tentando conhecer o mundo pela boca. E ele ficava nesse espelho e lambia e passava a mão de, tipo, ele se conhecendo. E isso eram momentos que, pra mim, podia estar assim, o mundo acabando, meu peito vazando, tudo parava assim, eu ficava observando ele se conhecendo. Ele, tipo assim, meu Deus, ele tá se reconhecendo como uma pessoa. Então, acho que pra mim isso foi muito mais do que falar o primeiro mamãe. E teve uma coisa que também eu fiquei muito impressionada, que foi o primeiro dente. Que aí um dia, eu lembro assim, perfeitamente. Ele tava no colo da minha mãe, no apartamento que a gente morava. E eu nunca dei nem chupeta, nem mamadeira pra não atrapalhar a pega no peito, que é outra coisa lá. Sempre foi em copinho, sempre dava as coisas pra ele em copinho ou colherzinha. E aí eu fui dar num copinho pra ele, e aí, na hora que eu coloquei na boca dele, que ele tava assim com a minha mãe, na hora que eu coloquei na boca dele, fez barulhinho de dente encostando no copinho. E aí eu fiquei, meu Deus, fez barulho de dentinho. Porque eles pegam e agarram com a gengivinha, né? Aí coloquei de novo e fez barulhinho. Fez um tequinho. Aí eu fiquei na boquinha dele mexendo assim. Eu falei, meu Deus, ele tá fazendo dente. E eu fiquei super eufórica, assim. Eu acho o dentinho um marco, assim, de crescimento, sabe? Do bebezinho. Porque é quando o corpinho tá se preparando pra introdução alimentar. E realmente é uma nova fase que inicia, super uma nova... fato. Exatamente. E vem a febre, eles ficam bravos e morde o peito. Mas, assim, essas coisas que foram muito difíceis pra mim, eu me sentia preparada porque eu estava lendo sobre coisas que iam acontecer. Sim. E tinha uma justificativa. Ele vai ficar com febre, ele vai ficar enjoado. Você conseguia entender, mas vai vir né? o dente. Sim. Sabe? Então é a nova fase. E aí eu lembro perfeitamente. Eu lembro assim, da luz que tava a cozinha, minha mãe segurando ele. Eu fui dar o copinho de água e fez o tic. Nossa, é muito assim... Claro, isso é muito legal. Esses momentinhos assim, sabe? E assim, você falou de tipo, não me marcou tanto quanto outras coisas no momento que ele falou mãe. Mas como que foi esse momento? Não lembro. Você não lembra como foi? Não lembro, Primeira amiga. vez que ele chamou de mãe. Não lembro. Não lembro. Que doido isso. Tá vendo como as experiências são muito únicas? Sim. Pra muita gente, assim... É um momento muito marcante, É né? muito... Mas eu acho que tinha uma linguagem tão desenvolvida entre a gente... Que não era esse o... Até porque eu comecei a ensinar ele linguagem de sinais muito bebezinho, né? É verdade. Então, lá pelos 8, 9 meses, ele já sabia alguns sinais... eu lembro dele fazendo os primeiros sinais de comida e eu ficar muito feliz. E ainda não era a época de falar mamamã, ou chamar mamãe mesmo. Era antes, né? A linguagem de sinais, ela vem antes dessa linguagem verbal mesmo. E eu não sei qual foi a primeira vez que ele... Não lembro primeira vez que ele falou mamamã, ou mamãe, ou papai. Não sei. Mas eu lembro de quando ele fez o gesto de gatinho, que era para os nossos gatos. Que era uma linguagem de sinal, assim, de fazer, que é gatinho. Sim. E eu lembro quando ele fez, ele ficou animado que ele estava conseguindo fazer. E eu, tipo, comemorando muito, assim. E a primeira vez que ele andou os primeiros passinhos... Tava minha irmã e o meu cunhado em casa e tal. E ele tava arriscando e a gente gravou. E ele foi andando pra minha irmã, não foi pra mim. Você vê que é uma coisa... É natural da vida, né? Eu sinto que, às vezes, existe uma coisa também de um ego de eu quero estar presente, eu quero fazer isso acontecer. E, cara, não. Às vezes, simplesmente acontece. Ela acontece. E não tem muita explicação, porque foi um momento que Exatamente. Foi um momento ali. o corpo tava preparado. E é muito doido, porque assim, é isso. Eu lembro exatamente do barulho do dentinho no copo, do dia que ele fez o gesto de gatinho, que eu olhei no carrinho e ele tava quietinho e mexendo a mãozinha, aprendendo a mexer a mãozinha, eu pegando no pezinho. Então, é muito particular esses momentos, né? assim. E o cheirinho? Porque você tá muito... Ai, amigo... E o cheirinho? Olha, esse negócio cheirinho de bebê. Esse negócio de cheirinho de bebê é tão louco, que...
tem muitas mulheres que, quando acabam de parir o bebê, têm vontade de lamber a criança. Sério? Sim, e muitas... É uma coisa... É um instinto de bicho. É uma coisa muito louca. Isso. O cheiro que vem o bebezinho, assim. E depois os cheirinhos que a gente vai colocando neles. Porque você tem lá o olhinho que você faz massagem. E o que você lava a cabecinha e tal, tal. E é isso. Mamãe e bebê é muito presente nesses momentos. Então, são vários bebês que têm esse cheirinho, sabe? E aí, isso é muito gostoso. E aí acontecia uma coisa que... Quando o Valentim já tava com 1 ano e pouco... Que eu comecei a sair do puerpério. Foi quando eu, de fato, comecei a sentir que eu tava me desvinculando desse lugar de o bebê ser minha parte também, assim. Quando eu pegava outro bebê no colo e sentia o cheiro, imediatamente eu tinha vontade de chorar. Sério? Sério. E isso aconteceu até ele ter uns 3 anos. Nossa. Pegar um bebê e ficar muito emocionada com o cheiro de criança. Me dava assim Amiga. Eu não sabia se era saudade, se era vontade de ter outro, se era uma nostalgia, se era uma coisa que ficou na minha memória olfativa, assim. Mas era eu pegar a bebê dos outros, sentir o cheiro, que eu enchi o olho de lágrima. Gente, é uma coisa é assim. coisa que não se explica. Não se explica e que ninguém te conta também, exatamente. sabe? Talvez alguém que possa nos ajudar, algum ouvinte, né, imagina, possa algum nos dizer. especialista, Porque pra mim não tem explicação. Mas muito alguém doido. deve saber dizer E isso outra pra coisa gente. muito doida que acontecia, que também nunca me contaram e tal, era que eu amamentei o Valentim por muito tempo, né? A gente criou muito esse vínculo. E quando o Valentim chorava num outro cômodo, ou ele ia acordar, tipo assim, 1 segundo antes eu sentia o leite descendo no peito, assim. É uma sensação, sabe quando a gente sente tipo uma coliquinha, que você sabe que algo tá acontecendo? Era uma sensação dessa, só que no peito. Dá uma quentura, assim, no peito, tipo, descendo pro bico, assim. Aí eu sentia isso, ele começava a chorar. É um Bluetooth muito esquisito. Chocada. E aí, uma vez eu falei no grupo, assim, de mães que tinha e tal. Falei, gente, ou eu tô pirando, ou vocês também sentem isso, que eu nunca vi e tal. De, tipo, 1 segundo antes, assim, você começar a sentir e a criança acorda. E aí, várias falaram que sim, e outra falava... Antes do meu filho acordar chorando de madrugada, eu abro o olho. Gente, é uma que conexão loucura. muito doida, assim, sabe? Que você vai criando, assim. Então, e tem um seriado que mostra que uma parte do cérebro de quem está sendo o responsável cuidador pela criança, não necessariamente a mãe, o que isso é muito interessante, a mãe biológica, que uma parte do seu cérebro começa a se desenvolver. E que você realmente fica mais sensível e mais atento para esses sinais. Gente, tem vários casos de pessoas, né, que adotam uma criança e conseguem amamentar, exatamente. Exatamente. Em muitos casos. Dá pra fazer o o tratamento e você cria um vínculo incrível, um vínculo muito grande. É o seu corpo alimentando, sabe? O momento da alimentação é muito importante, né? Então, você pode fazer isso, enfim, da forma que você tiver o recurso, mas imagina botar o seu corpo à disposição. Né, é uma disso. conexão que realmente a gente não consegue entender, ao menos que você passe por isso. Que você viva isso. Exatamente. Porque você pode contar o que é a sensação, mas o amor, né, que envolve uma situação dessa é uma coisa que não tem como explicar. E, por outro lado, tem pessoas que desenvolvem uma perturbação da amamentação. Que não conseguem amamentar porque sente uma rejeição com esse toque, com o tempo, com a coisa de ter que disponibilizar o próprio corpo. Então, são relações que são muito pessoais, né? Dessa entrega que você faz ali na maternidade do seu corpo mesmo. Tem alguma coisa que você achou que você não ia sentir falta e que você sente falta desses primeiros anos aí de maternidade? Quando ele era mais bebê? Você sabe que tem uma fase do bebê que é quando ele tá começando a ficar durinho pra sentar e engatinhar. Que é uns 9 meses, mais ou menos, assim. E aí você pega, e eles estão ficando durinhos, aí você pega, vem aquela bola durinha, assim, sabe? Aí eles se encolhem toda, e você pega aquele bebê que é durinho, assim. E é uma fase que você fica muito tempo agachada
né? E fazendo esse agachamento com peso, basicamente, sim. né? Desse bebê. E põe no colo aquele bebê durinho. Eu colocava muito no sling. Eu aprendi a pôr no sling e jogar pras costas o sling. Gente. Com o Valentim. Então, assim... E Muito naquele profissional. momento era hiper cansativo, sabe? Foi, inclusive, um momento que eu emagreci muito, assim. Porque pra mim era gastar caloria fazendo isso, sabe? Esse momento desse bebê dos 8 para 9... até 1 ano e pouquinho, quando começa a andar. Que você fica nesse agacha e volta, agacha e volta, agacha e volta. E aí, eu, depois de um tempo, comecei a sentir muita falta de pegar no colo. Eu peço pro Valentim pra eu pegar ele no colo, até hoje. E ele? Ele acha um saco, sabe? Mas eu fico assim, Ai, por mãe. favor, deixa eu pegar você no colinho e tal. Porque eu fiquei carregando ele no sling até uns 3 anos, porque eu queria. Porque qualquer coisa, ai, vou levar um sling aqui. Qualquer coisa, eu ponho ele no colo. Porque eu, assim, eu amei carregar a criança no colo, sabe? Então, aquela fase que no momento é tudo tipo, ai, que saco, eu não aguento mais. Ai, minha lombar. Ai, meu Deus do céu. É isso Ai, que eu ia falar, não dói a lombar? Dói tudo, Que eu dói não ia tudo. aguentar. Amiga, dói tudo. Dói a lombar, você fica com o braço forte. É agachamento o tempo inteiro. É o crossfilho. Sim, o crossfilho real, assim. E quando você tá naquele momento, é meio que um saco, assim. Você fala... Que fase, sabe? Sim. Eu lembro que a minha mãe ensinou uma técnica de passar a fralda, tipo assim, aqui, assim, na criança, pra ficar segurando, pra não se agachar tanto. Deus, Porque a criança, assim, ó, tentando dar os passinhos, você segurando aqui, assim, sabe? Até que um No momento braço, eu pensei, assim. será que esse é anatômico? Será que isso realmente tá certo? É, exatamente. É. Né? E deve ser por isso também que inventaram aquela arma horrível, que é o andador, que é perigosíssimo, Ah, mas... Por que é perigoso isso? Eu nunca parei pra pensar Amiga, sobre é isso. super perigoso acidente doméstico com andador. Tanto que isso é proibido de ser vendido, assim. Tipo, Eu não sabia. é muito, muito perigoso. Da criança girar com o andador e ficar presa, cair de escada, Faz sentido. pelo andador puxar coisa, entendeu? Porque você coloca no andador, então você tira um pouco da sua atenção e da supervisão, Sim. né? Isso fica, assim, muito perigoso, Sim, criança com já é o andador. primeiro erro, né? É, exatamente. E aí, anos 90, amor, devia ser assim, Cara, a gente sobreviveu porque Deus operou um milagre. Isso, Porque com assim... certeza. Então, por exemplo, eu entendo que tinha demanda pra se ter andador. É né? por isso, porque eu lembro. Eu andei de andador. Então, eu tenho foto em andador, Eu tenho um né? monte de Exatamente. foto. O bebê- E era assim, um andador com coisa de comida em cima, né? Tinha até um espaço pra comer. Tipo Gente, assim. o andador, ele era qualquer coisa. Minha mãe apoiava o controle remoto. Era assim, Exatamente, nem aí. exatamente. Já anda, mas põe no andador porque já fica meio... Já limita a chegar nos lugares, sabe? Já tá resolvida. Então, assim, e aí eu fiquei com muita saudade de carregar no colo, de pegar no colo. Fico lá pedindo pro meu filho, de quase 8 anos. Ai, Por posso favor. pegar no colinho e tal. Aí eu falo assim, não, filho, me ajuda aqui que eu quero fazer exercício. Fazer agachamento. Exercício. Põe nas costas, faz prancha. Mas eu, assim... E eu tenho saudade de pegar esse bebê bolinha que vem do chão. Que pega, assim. Olha que loucura. Mas é coisa que também ninguém vai te falar, entendeu? Não, que você vai morrer de saudade quando você teve a pior fase que sua lombar poderia ter sofrido. Sim. Você vai ter falta, você vai sentir falta. Isso é uma das coisas que eu tenho mais receio, assim, sabe? Porque, assim, existe uma coisa muito do relógio, que as pessoas colocam na mulher. A gente tem um relógio biológico, isso é um fato. Mas pensando ainda na adoção, que é uma coisa que demora, a gente sabe como é o sistema brasileiro. Então, assim, é uma coisa que eu sei que vai demorar muitos anos pra isso acontecer na minha vida. E tudo bem, eu não tenho pressa nenhuma de ser mãe. É uma coisa que eu quero fazer na minha vida, mas eu não me importo se eu for mãe com 50 anos. Sim. Tudo bem, não é uma coisa que eu tenho pressa de ter na minha vida. Mas eu sinto que rola essa pressão e eu sinto, às vezes, um medo do meu próprio corpo não aguentar isso. Sabe? De eu não ter essa força do corpo de aguentar de fazer alguma situação ou ficar pra trás em poder fazer alguma coisa com a criança. Eu acho que a gente vai se adaptando. Por exemplo, eu não sou a mãe que joga futebol. Eu não sou... A gente não é... tipo... Eu tenho amigas que têm meninos, especialmente, e tem muito essa coisa do futebol dos meninos, sabe? E tal. E aí, eu e o Valentim, a gente vive tão junto, assim, que ele também aprendeu a se adaptar às coisas que eu gosto. Sim. Então, a gente brinca muito de Lego, de desenho, de jogos de tabuleiro e tal. Eu sou muito a mãe da organização da brincadeira. Eu não sou a que fica brincando toda Sim. noite. Eu não tenho energia, eu não tenho vontade. E eu falo pra ele, filho, ai, não quero brincar, não. Sabe? Eu vou te ajudar a organizar. O que você quer que eu faça?
organizar Lego por cor, eu vou organizar Lego por cor. Eu vou organizar essa brincadeira. Eu vou, sabe, fazer tudo. Sim. Eu vou chamar os seus amigos. Eu vou estar aqui e chamo seus amigos. Eu vou ficar fazendo comida pra vocês, organizando as coisas. Mas eu não sou a mãe da brincadeira. Sim. Sabe? Então, eu acho que tudo isso vai sendo uma adaptação que a gente faz, sabe? E conversa com outro ser humano. Acho que Sim, isso é uma sim. coisa muito importante que eu acho que a nossa geração começou a falar mais sobre. Sim. Que é realmente ver a criança como um indivíduo. Sim, totalmente, totalmente. Que eu acho que é uma coisa que eu não cresci pensando sobre isso. Eu cresci ouvindo, não nem na minha casa, mas eu cresci com muitas amigas e amigos ouvindo dentro da minha casa isso não se faz. Dentro da minha Totalmente. casa você não é assim. Sim, enquanto tiver na minha casa... Não vai fazer tal coisa. Sim, sim. E eu sinto que a nossa geração, isso é uma coisa que eu vejo muito em você, que é ter essa visão 100% do Valentim como um indivíduo desde muito cedo. Isso é uma coisa que eu Nossa. admiro muito em você, amiga. Porque Amiga. é uma coisa que realmente eu vejo que ele é um cara muito legal. Porque você Que a gente construiu vê ele isso. como pessoa. Exato. Eu né? conversando com ele, a gente passou mais tempo que eu passei com ele foi em Tronço, né? Porque a gente viajou junto. E eu vejo que a gente é igual em várias coisas, então a gente se deu muito bem. Sim. E ele faz umas piadas, a gente brinca, tipo, uma pessoa normal, entendeu? É uma Assim, pessoinha, né? Exato, exatamente. Esse lance de não ser visto como indivíduo, a gente tem uma herança cultural de prole. De ter filhos para que ajude na renda da casa, digamos assim. Não é ter o filho pelo desejo de ter o filho, criar um ser humano, desenvolver um ser humano. A gente tem muito uma cultura de, por exemplo, a minha mãe é desse lugar. Minha mãe tem, com ela são 7. Sabe? Do tipo assim, quanto mais tiver, é mais gente trabalhando. Faz até a 4ª série, vai trabalhar. E ela trabalhava para trazer o dinheiro para dar na mão do meu vô. Sabe? Era tipo assim, é ter uma mini fábrica aqui dentro de casa. Sim. As minhas tias já começavam a costurar com a minha avó. Então, foi fazendo... a gente tem uma cultura que não é da infância ser vivida como uma fase para você se desenvolver, né? E chegar na sua fase adulta na forma mais completa e tal. E eu vejo que eu fui uma criança muito negligenciada, muito invisível. Então, eu já fui uma criança que era um indivíduo e não era vista como indivíduo. Sim. E eu pensava, gente, eu não vou fazer isso nunca com uma criança. Nem que seja minha criança ou com uma criança que você encontra numa festa. Ou, sabe, Claro. conversa com a criança como a criança. Ou, por exemplo, as pessoas... O Valentim, daquele tamanho, as pessoas perguntam pra mim o nome dele. Cara, Pergunta pra ele. pergunta pra ele, sabe? Ah, sabe, o que... Primeiro que eu já chamava sempre de ela. O que ela vai comer? Então, tipo assim, já tira totalmente a individualidade, como ele se enxerga, né? E aí eu eu ia falar desde pequena. Desde pequena na maternidade. Desde muito né? novinha. Desde muito novinha lá no meu processo de maternidade. Eu sempre pensava muito e lia muito sobre isso. Sobre quando que a criança se reconhece pessoa. Porque olha só, coisas que uma mulher que está gestando passa de estresse e de nervoso já influenciam no bebê. Ou seja, essa pessoa está tendo consciência, essa pessoinha dentro da barriga já está tendo formas de consciência. Sim. Né? Formas de sentir o que a mãe sente. Então, quando nasce, já nasce assim, já é pessoa. Sim. A partir, sabe? né, de muito antes da gente entender como uma pessoa, já é tem esse pessoa, momento. sabe? Você começa a identificar gostos e personalidade e tal. E aí, o meu propósito sempre foi enxergá-lo e tratá-lo como uma pessoa. Lógico. Respeitando a idade neural dele ali, o tempo do desenvolvimento dele, mas ele como pessoa. Então, por exemplo, tinha coisas muito legais que eu fiz e que eu me divertia fazendo, que era adaptar a casa para ele. Ah, então, isso é muito legal. A gente comprou uma arara de roupa e Aham. pendurou bem baixinho, assim. Aham. Aí colocava só umas peças, assim, pra, tipo, ele ter o que escolher. Aham, Sabe? entendi. Ele nunca teve uma cama alta. Não teve berço, não teve cama alta. Sempre foi colchão no chão, cama no chão. Porque a hora que ele se sentia cansado, ele deitava. E ele vai lá e deita mesmo. Sabe? Porque ele tem mobilidade e liberdade para fazer isso. Ou na época da introdução alimentar, deixar frutas cortadas de forma que ele não se engasgasse.
em lugares que ele podia alcançar. Até hoje, em casa, meus copos, geralmente na ABNT da Casa Brasileira, o copo fica logo ali em cima da pia, Sim. né? E os pratos também. Lá em casa fica na parte de baixo, geralmente, que é onde a gente guarda a panela. Porque ele consegue Porque pegar ele pega. também. Então, ele pega os pratos isso é para muito fazer legal. nosso café da manhã. Ele pega os copos. Ele tem essa autonomia até hoje. Então, comprar vassoura. Comprei aquela mini vassourinha para ele sentir que ele também estava limpando a casa. Tirar o pó das coisas. Então, tudo isso já adaptando e mostrando que ele mora nessa casa. Essa casa é dele, Sim. essa casa não é minha. O que eu sempre falei para ele é o seguinte: você quer riscar a parede e tal? É lá no seu quarto. Sim. Lá no seu espaço. No meu quarto, não, porque é meu. E nas outras áreas da casa, não, porque é nosso. Outras pessoas convivem, eu e você convive. Eu não gosto de parede rabiscada. Se Sim. você gosta, tá lá no seu quarto. Inclusive, teu fui lá, espaço. coloquei e pintei lá com uma parte de coisa que dava pra riscar. Sim. Sabe? E assim, não era uma casa que era revirada de brinquedo, porque eu sempre falei. E assim, é um processo que parece mágico, mas é simplesmente humano. Quanto mais você conversa e explica, mesmo achando que eles não estão entendendo, de alguma forma eles estão entendendo. Sim. Sabe? Então é isso. Exige muito fazer isso. Exige realmente explicar tudo. Sim. Não é só falar, desliga a televisão. Não pode. Mas por que não pode? Exatamente. Por que não pode? Não mexe nessa tomada. Exatamente. Não adianta. O cérebro não está formado para receber essa informação tão crua. Aliás, o cérebro não está formado até lá pelos 21 anos para receber essa informação tão crua. Cara, você muito imagina, doido isso. e você imagina com um bebê. Sim. Sabe? Não, e eu acho que em tudo na nossa vida, quando você tem um diálogo, quando você conversa, quando você explica alguma coisa para uma pessoa, isso faz toda a diferença, ainda mais quando você fala de um bebê. Faz parte da sociedade. A gente precisa fazer com que as coisas sejam explicadas, né? Exatamente. Senão não existia manual pra gente que é adulto, inclusive, pra tudo que a gente tem que fazer. Sim, exatamente, sabe? E é muito doido perceber, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro acompanhando a fala, o corpinho, sabe? E aí, cara, imagina você querer cobrar de uma criança, não põe o dedo na tomada, quando ele nem sabe fazer cocô sozinho ainda. Sim. Então, assim, você tem que acompanhar o tempo do desenvolvimento, sabe? Uma coisa que você tinha falado, que eu acho que é legal a gente comentar também, é sobre a questão do toque na infância, né? Nossa. Porque é uma coisa que, pra mim, também é muito distante entender sobre isso, sabe? Pra mim, eu não consigo nem formular o quanto isso é importante, sendo uma pessoa que não tem filhos e que convive muito pouco com criança. Olha que coisa, né? Como eu falei que a gente tem essa herança de bebê, criança, ser prole, ou enxergar a infância, os primeiros anos de vida, como só uma fase de algo que nem pensa direito, né? E aí, a gente não se atentava às coisas que são necessárias, de fato, para o desenvolvimento. Tem uma pesquisa que fala com várias mães, assim, que já são da nossa idade, até um pouco mais velhas, perguntando assim, o que é essencial para um bebê? Aí fala, sei lá, comer, dormir, limpar o bumbum. Porque é isso que tá no imaginário do tipo, manter vivo. Sim. E o toque, amiga, o toque é uma das coisas mais essenciais para o desenvolvimento, tipo assim, bio, psico e social da criança. Porque tem estudos que mostram que as crianças que têm menos contato físico, que têm menos carinho mesmo, menos toque de afeto mesmo, o cérebro desenvolve menos com as crianças que têm menos toque. Então, assim, menos de estrutura, de massa mesmo. Você vê a importância de toque. Por exemplo, hoje em dia tem uma técnica em UTI que é de canguru, que o bebê ele ganha mais peso, ele fica mais fortalecido quando ele fica em contato com pele com pele, com o cuidador. Então, tem uma fase, um período da UTI que eu já tiram... vi foto disso. Que tira o bebê. Das pessoas com o neném aqui, assim. Porque o toque é, assim, essencial para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento das habilidades emocionais, para o desenvolvimento das habilidades motoras. O sling também entra nisso, né, amiga? Totalmente, totalmente. Tinha uma coisa que eu fazia com o Valentim, que foi o pediatra dele que me ensinou, que a criança tem muita febre, umas febres que ficam regulando e desregulando, que é o corpinho dele aprendendo a usar as defesas, né? E quando ele estava muito quente, mas não tinha outros sintomas,
eu fazia sling com ele, eu sem blusa, ele só de fraldinha. Porque a temperatura do meu corpo regulava a temperatura do corpo dele e eu não dava remédio. Precisava dar remédio. Que doido. Então, por exemplo, fazer um banho mais morno e depois colocar no sling e deixar. Bebê doente, se você tem a prática do sling, você vai ver, se tá doente, coloca lá pra dormir na cama, dorme pouco. E acorda toda hora, e fica irritado, e nananã, e não descansa. E pra melhorar, precisa descansar e dormir. Você põe no sling e fica assim, 3 horas dormindo. Que é um sonho, né? 3 horas dormindo é um sonho. Vendo você tá respirando, assim, cutucando, sabe? Tudo porque por causa da importância do toque. Então, assim, não é um capricho. Sim. É realmente um dos pilares do desenvolvimento. E é algo que ficou muito... Né, nas nossas gerações, foi passando como algo, na nossa cultura foi passando como algo que talvez não importasse. Sabe uma coisa que é engraçado também? Quando eu era novinha, eu devia ter uns 7, 8 anos, assim. Eu ficava muito na casa dos meus primos, né? Que são um pouco mais velhos. E eles tinham uma vizinha que tinha um bebezinho. E ela era japonesa. E ela veio pro Brasil, acho que o marido trabalhava no Brasil. Eles vieram, ela nem falava português. E ela andava com o bebê no sling. O tempo todo. O tempo todo. E eu lembro que era, assim, o assunto do prédio. Porque era assim... Gente, você viu aquela japonesa que chegou aqui e que tá com a criança enrolada num pano? Ninguém entendia nada. Sim. E aí, depois de uns anos que começaram a falar sobre sling no Brasil... e eu já era um pouco mais velha, tinha mais consciência. Eu ficava assim... gente... Aquele tempo inteiro! Era um sling! Eu não acredito. Porque a gente falava que a criança estava enrolada num pano. E a gente achava fofo. Mas era meio que um estranhamento, assim. Totalmente, né? Porque a gente não falava disso, né? Não tinha essa percepção. Falava. E você acredita que o sling, em vários estudos... É que eu virei muito slingueira, eu sou muito a favor e tal. E aí a gente vê que em várias culturas era uma prática super comum, né? E aí tem uns estudos que colocam o sling como, né, o carregador de bebê, o carregador de criança, como uma das primeiras vestimentas do ser humano. Faz muito sentido. Porque você vê que quando você vê muito material indígena, já tem carregador. Sim. Há muito tempo. Ou quando foram pesquisar muito, muito lá atrás, de, tipo, quais foram as primeiras coisas que nós, enquanto espécie, usávamos para nos cobrir e tal, tinha esse tecido circular que provavelmente era de carregar uma criança. Gente, chocada. Então, assim, muito doido que a gente vai e volta em coisas que são muito do nosso próprio comportamento, sabe? Por exemplo, a história de dormir junto, né? Fazer cama compartilhada, né? Realmente, pra pessoa que amamenta, você acorda menos, porque tem hora que você tá dando mamar que você nem sabe quantas vezes você deu mamar. Sim. Você meio que naquele instinto humano, você vai e o bebê aprende a procurar seu peito. Tinha dia que eu acordava só com uma teta de fora, assim, o Valentim largado de um lado, com a boca assim, escorreu leite, eu de uma teta de fora, falei assim, gente, eu nem vi que horas. O que aconteceu? O que aconteceu? O que rolou aqui? Exatamente. E é muito do instinto humano, porque a gente lá atrás, na pré-história, dormia todo mundo junto como forma de proteção. Sim. Sabe? Então, olha como a gente só vai voltando coisas que são nossas, ao nosso instinto. E o toque tá no nosso instinto. Como você sente que isso... Agora pensando no Valentim, né? Porque é isso, você sempre teve esse contato do toque muito presente com ele, né? Sim. A grande slingueira, que sabemos que é. Sim. Como você sente que isso afetou no desenvolvimento dele, olhando ele hoje, assim? Você consegue ter essa percepção? Percebo, por exemplo, quando ele se machuca, até hoje, com 8 anos, quando ele se machuca, ele vem chorando... Ele vem assim pra abraçar e se acalmar. É muito bonito isso. E é uma coisa que eu, criança, não tinha. Nossa, mas não ele tinha. até hoje, qualquer coisa que acontece de se machucar, ele abraça. Ou se ele fica chateado com alguma situação. Por exemplo, quando a gente fala que o cachorrinho do pai dele que faleceu e ele sente até hoje, ele vem pra abraçar e ser acolhido. Eu acho isso muito bonito, que é uma coisa que a gente diz que eu não tive. Eu antes do Valentim, era zero do toque, não sou do toque com amigas. A gente tem amigas que são super, né? E eu não sou. Eu não sou muito também. E aí, ele tem super essa coisa comigo e com o pai. Assim, não é com todo mundo, mas ele tem essa coisa de procurar toque. Do acolhimento. Às vezes, ele se machuca, eu vou lá, dou beijinho. Sabe? E eu fiz no Valentim Chantala. Sabe o que é Chantala? Não sei. Chantala, vou te contar então o que é a Chantala.
A Shantala é uma massagem milenar, assim. O nome não é Shantala, eu vou te explicar também por quê. Tá. O que acontece? Tinha um obstetra médico francês muito famoso, chamado Frédéric Le Boyer. E ele viajava o mundo para observar outras culturas e como que era esse cuidado com mãe, com mulher, com criança, com parto. Inclusive, tem um tipo de parto que é parto Le Boyer, porque ele foi, assim, uma pessoa que estudou muito sobre como seria mais benéfico, sabe? Entendi. Então, ele tem esse lugar na medicina, né? Em tornar a medicina mais humanizada. Certo. E quando ele viajou para a Índia, ele viu uma mulher, tipo, em praça pública, massageando um bebê inteiro com óleo. E foi olhando esse tipo de massagem. Era uma massagem que vinha do ombrinho até a mão e descia. E circular na barriga do bebê. E o bebê super tranquilo. E circular na barriga do bebê, tipo, de dentro para fora. E as perninhas. E fazia, tipo, tubinho com as perninhas. Ele ficou observando aquilo. E aquilo não era uma técnica. Aquilo é uma coisa cultural de toque nas crianças. Sim. Sabe? E o nome da mulher que estava... E ele pediu pra fotografar e registrar, porque, imagina, um francês nunca tinha Sim. visto uma coisa dessas, né? E ele estudando. E ele pediu pra fotografar e tal, pra levar como estudo. E a mulher permitiu, e o nome dela era Shantala. E por isso que a gente chama de massagem Que Shantala. legal. E aqui no Brasil, a gente tem relatos de que é esse... E ele difundiu isso pro mundo inteiro, né? A importância do toque e daqueles bebês eram calmos e da conexão com as mães fazendo isso e tal. E fazia todo dia. Então, olha como aumenta a frequência de toque mesmo, e de resposta sensorial Muito na legal. criança e desenvolvimento sensorial. E ele difundiu isso, começou a aplicar isso, a passar para os pacientes dele e tal, e percebeu esse desenvolvimento das crianças. Aqui no Brasil começou a ficar um pouco mais popular lá pelos anos 80. E no encarte do olhinho, do óleo de mamãe e bebê, vinha ensinando a fazer Shantala. Que legal! E eu lembro, Meu e quando a Deus! gente recebeu a proposta para fazer, eu falei, gente, eu lembro tanto disso, com tanta Que legal! clareza, assim. Por quê? Aham. Porque esse óleo aqui, que tem o maior cheiro de bebê do mundo... Tem mesmo, gente. Né? Real, eu cheirei já. Ele é muito seguro pra fazer esse tipo de massagem e de toque. Porque só tem o essencial pra pele do bebê. Então, não tem nada que prejudique a pele do bebê. É vegano. Testado, aprovado, indicado por pediatra. E Muito aí, legal. eu pegava com o olhinho lá da bolsa que eu ganhei das minhas amigas, com tudo. Abri um encartezão, assim, tinha, tipo, o passo a passo da massagem, assim, pra você fazendo. Comece pelas mãozinhas, aí tem a mãozinha, aí passa. E é um momento de muito prazer com o bebê. Porque, às vezes, você fica tanto naquele... Né, e chora, e é peito, e aí não sei o quê. Uma Porque preocupação, né, se você é um tá job, fazendo. é um grande trabalho, assim. Tem momentos ali que o amor é sobre uma dedicação de trabalho. Sim. E ter um momento, geralmente de fazer após banho, ter um momento que o banho já deu uma acalmada. Outra coisa, o Valentim não teve banheiro, eu dava banho no colo. Eu tinha um banquinho dentro do box, eu e o pai dele, a gente se revezava pra pôr ele no colo por causa do toque. Porque quando porque colocava... ele fica junto, né? Exatamente, ficava juntinho. Nossa, eu lembro do meu primeiro banho na banheira que minha mãe filmou, né? Tem fitas. Você deve estar assim, ó. Eu parecia um pincher assustado, né? Sim, porque Coitada da imagina... criança, minúscula, tremenda, igual uma vara Sim, verde, chorando, que nem uma sim, demônia. sim. Foi horrível. A gente tinha o balde pra colocar ele enrolado, porque pra você tem que fazer várias coisas que imitam o útero pro bebezinho. Enrolava na fraldinha, colocava no balde, aí fica segurando ele até relaxa, dorme, tem as carinhas do bebê assim, ó, segurando assim. Mas quando a gente começou a dar esse banho de cocô até as costas, aquela loucura, a gente preferia já também... E aí, tomar banho. e aí quando você vai deixando essa coisa mais natural, tipo assim, hora de comer é todo mundo na mesa com a criança. Hora do banho, você vai estar com a criança. Você não fica tipo, monta a banheira, esquenta a água, faz não sei o quê, tira a banheira. Aí tem que ficar alguém pra você dar o banho. Tanto que eu e o Valentim, quando ele tinha uns 6, 7 meses, que eu ficava sozinha com ele em casa, eu ia com ele, colocava no carrinho, ia com ele já pelado pra dentro do banheiro. Deixava o chuveiro, ficava quentinho. Deixava o box aberto, o Valentim peladinho ali. Eu tomava o meu banho, olhando pra ele.
e ia lá, pegava ele, sentava no banquinho, dava o banho dele, já deixava a toalha dentro do carrinho, devolvia ele no carrinho. Então, assim... E depois fazia essa massagem com... Sim, sim. com Então, a mamãe gente e bebê. conseguir desenvolver uma autonomia entre a gente, sabe? Eu conseguia tomar um banho, que é uma coisa que a gente sempre reclama, mas meu Deus, não consigo tomar meu banho. Tomava meu banho com ele, tal, tinha esse momento de toque, me enrolava na toalha, abria a toalha e... massagem, fazia a chantala nele. Chantala. É um momento que muito gostoso. assim, é um momento que é só você e o seu bebê, sabe? Então, é um momento muito íntimo e de que hoje a gente sabe que tem vários benefícios, assim, pro desenvolvimento da criança. Isso é muito legal. E até falando do Mamãe e Bebê, é legal a gente falar também que ele é um produto que tem fórmula vegana, né? Que isso é bem importante. E ele tem sol essencial para a pele sensível do bebê e é testado e aprovado por pediatras. Ou seja, gente... E mamães. E mamães. E tcholim, tá? E eu também. Até se aprovo. Que é importantíssimo, né? E aí, a gente tá aqui também com a linha, né? Que é bem legal. Tem shampoo, tem condicionador. A gente vai mostrar aqui uns closinhos para vocês verem de perto. É tudo uma delícia de verdade, assim. E, amiga, eu vou te falar que eu amo esse shampoo no meu próprio cabelo, tá? Então, por muitos anos, eu também usei junto com o Valentim. Você tava lá no banho. Olha, gente. É muito gostoso de verdade, assim. E é muito legal, porque é isso. No fim, o toque, ele é a forma mais pura de amor, né? Que você pode ter. É uma coisa que não precisa de palavras. É uma coisa muito primitiva nossa. Que a gente tá tendo que resgatar. Total, sabe? Exatamente. De lembrar qual que é a importância. Então, tem esse momento. Inclusive, até trouxe aqui alguns tópicos sobre toque, pra você ver a importância. Legal. Por exemplo, ó, isso daqui pesquisou, né, hein? Aqui foi meu lado pesquisadora. Pra trazer muita informação e conteúdo. Olha, separei um monte pra falar uns principais aqui. Tá. Toque promove o desenvolvimento emocional. O contato físico com outras pessoas, com abraços, carinhos, ajuda a criança a se sentirem seguras, amadas e confiantes. É exatamente o que você estava falando, né? A importância do toque, sabe? Você sentir que você tem um lugar pra abraçar. É o que o Valentim faz na prática, é basicamente isso. Tudo que eu fiz são as coisas que eu fico vendo agora na prática, né? O toque ajuda no desenvolvimento cognitivo. As sensações táteis são importantes para o desenvolvimento cerebral e para a compreensão do mundo ao seu redor. Muito legal. Olha que lindo isso. É tão maior, né? É muito doido isso. Assim, como uma coisa tão pequena consegue fazer tanto por um ser humano. Exatamente. Não é? É assim. E era só o back to basics. Sabe? Era só tratar como pessoinha. Era só e que amor, precisa de toque, sabe? Carinho. O toque ajuda na regulação emocional. O contato físico pode ajudar as crianças a se acalmarem e a lidarem com emoções fortes, como tristeza, raiva e medo. Por exemplo, abraçar forte quando você tá muito bravo. Sim. Ou quando o Valentim vai tomar injeção. Filho, me abraça forte. Nananana. Essa coisa de segurança e de se autorregular também. Muito, muito interessante. O toque estimula a confiança e empatia. Quando as crianças recebem toques carinhosos, aprendem a confiar nas outras pessoas e a desenvolver a empatia pelo próximo. Já viu quando tem bebê que tá chorando e o outro vai abraçar? Não, e o Valentim é exatamente isso. É exatamente porque ele também, com outras crianças, ele se preocupa. Exatamente. Olha, é lindo demais. Isso aqui é essencial, que o toque promove o vínculo afetivo. Então, esse contato físico, ele fortalece o vínculo afetivo entre pais e filhos, entre irmãos e entre amigos. E os primeiros são os pais. São os pais, são os principais cuidadores que vão estar ali. Para depois você dar o próximo passo de abraçar o amigo, de conseguir ser uma pessoa afetuosa, de ser alguém que pede carinho, que fala... eu tô precisando de um abraço, sabe? E começa tudo lá Muito legal. Na infância, né? O toque ajuda a construir a autoestima. O toque pode ser uma forma de mostrar para as crianças que elas são importantes e valorizadas, ajudando a construir a autoestima. Ai, que legal. Olha que, né, lindo. Nossa, é uma coisa que é tão difícil, né, construir, ainda mais em criança, quando a gente fala de autoestima. Exatamente. Isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala sobre percepção do corpo, a criança, desde pequenininho, entendeu o corpo como veículo para fazer coisas legais, e não o corpo para que os outros admirem.
Aham. sabe? Muito legal. Então, você Ai, desenvolver... fico até arrepiada. Me deu um negócio. porque né, a Muito gente aprende legal. muito pequena que o corpo é pro outro, né? E não não é. A gente tem que ensinar para as crianças que o corpinho é deles e é pelo corpo que você abraça, é pelo corpo que você brinca, é pelo corpo que você sente. Então, a gente, enquanto menina, Mais né, ainda. criada e socializada como menina, sofreu essa pressão desde muito pequena sobre esse corpo, sabe? Com Então, olha a certeza. importância de ter esse corpinho tocado, né, com respeito e mostrando que ele é uma forma de você viver o mundo, viver Sim. as experiências. E outro aqui, por fim, o toque é uma forma de amor, né? Olha lá, foi o que eu falei. É uma forma de demonstrar amor e carinho, né? E as crianças precisam desse amor e carinho para crescerem saudáveis e felizes. É muito Não isso. só as crianças, né? Eu preciso de um toque, a Gala assim, eu preciso de um toque agora. Não, esse Mas negócio da muito massagem é legal. uma coisa muito importante, assim. Eu lembro, acho que não sei se foi aqui que eu falei até que tinha eu tinha falado com uma seguidora, a gente tava falando na pandemia sobre isso, sobre a pandemia que a gente ficou isolado e ficou sentindo muita falta, né? De toque mesmo e tal. E pra quem já era mais isolado, ficou super isolado. Quem já era restrito, ficou super restrito a toque, a Sim. ter ansiedade com isso e tal. E teve uma terapeuta que tinha recomendado fazer massagem. Sabe que eu já ouvi isso também? Pra voltar a ter esse contato e aceitar bem esse contato, Aham. sabe? Fazer. Não é uma pessoa íntima, Sim. né? A pessoa está prestando um serviço, mas é Aham. toque humano. Não, e eu tenho uma amiga, inclusive, que o psicólogo recomendou, depois de um término, que ela morava com a pessoa por anos, de um relacionamento onde ela tinha toque todos os dias com uma pessoa, um carinho, né? Por mais que tenha terminado uma relação, existia ali. Sim. Pra ela fazer massagem. Pra ela ter essa questão do toque de outra pessoa, né? É isso, profissionalmente. Mas porque o corpo sentia a necessidade do toque. Olha isso. Olha que doido isso. E eu não lembrava que ela tinha falado isso, eu lembrei agora. Pois é. Falando sobre isso. É muito importante, assim, amiga. Até por exemplo, eu tenho trabalhado muito nas crises de ansiedade. E muitas delas têm técnicas de você pressionar pra sentir o seu próprio corpo, pra não dissociar. Sim. Tipo, ir Sentir que você tá ali, apertando, né? apertando a ponta dos dedos mesmo, apertando a palma da mão. Uma coisa que acalma muitas pessoas quando estão dentro de uma crise de ansiedade é ter uma pessoa segura que possa abraçar como contenção mesmo. Tipo, da pessoa sentir... É meio que um sentir que existe. Porque às Sim. vezes a crise pode ser tão forte que você vai tendo uma dissociação até do próprio corpo que não existe, assim, sabe? E aí, voltar para o toque é uma coisa que ajuda muito na regulação emocional e dentro de uma crise. Então, esse negócio da contenção mesmo. Você abraçar uma pessoa com força no momento da crise, para várias pessoas, pode Sim. ser algo que funciona muito bem. E aí a gente vê como que o toque ele precisa estar presente na nossa vida desde a primeira infância até o resto da vida, até a vida adulta, que é uma coisa que com o tempo a gente vai esquecendo também da importância disso. A minha tia de Brasília... Ai, uma tia que eu amo demais, minha tia Eliana. Ela é massoterapeuta. E ela passou a fazer... ela atendendo as clientes, ia na casa das clientes e tal. E aí tinha um senhor lá, velhinho, que tava com a perna muito inchada. E ela falou, eu vou voltar, vou fazer uma massagem no senhor também e tal. Não é massagem de desinchar, ela fala que é uma massagem pelo toque. Porque quantas pessoas massageiam uma pessoa idosa? Sabe? Que precisa também desse Sim. toque. E ela tava super pensando, tipo, numa especialização ou voltar ao trabalho pra isso. Porque ela falou que é um Muito momento legal. super de conforto emocional. Claro. Sabe? Que ela fica lá e massageia e tal. E tem essa coisa do toque. É uma coisa meio carinhosa Sim. também. Sabe? Ai, tá Muito desinchando. legal. Tem mesmo o benefício Sim. de drenar. Mas tem aí um benefício emocional enorme pra essa pessoa. De estar Que a tendo ali gente aquele toque. esquece de falar sobre isso. Totalmente. Muito legal. Ai, amiga, eu amei esse episódio. Foi tudo. Sabe Precisou. quando alguém fala assim? Por qual assunto que você poderia falar 1 hora sem parar? Porque você sabe... É esse episódio pra mim! É Maternidade, sim. exatamente isso daqui, E, assim. amiga, eu, né, sou sua amiga, obviamente. Eu amo ouvir você falar sobre isso. Eu vou começar a chorar, então eu não vou falar muito, mas assim... Bom, você sabe que eu sou sua fã. Que você é minha amiga, mas assim...
Amiga, que job lindo, bem feito. Viu? Parabéns, amiga. É lindo. De verdade, a Valentina é uma criança linda. E eu sei do esforço e do trabalho que você tem. Todos os dias. Chega. De verdade. É isso. Ai, amiga, esse episódio, esse trabalho com você é um presente na minha vida. Tenho certeza disso. E Vou que chorar é mais, chega. muito importante pra mim, como um toque. Ai, de verdade. Sério, amiga, muito obrigada Ai. por isso. Obrigada por esse episódio, foi tudo. Obrigada, Natura. Feliz Dia das Mães! A gente se recuperou, tá? Pra gente falar desse final. A gente quer muito agradecer Natura por esse episódio. E principalmente Natura Mamãe e Bebê, né? Que a gente tá falando aqui, que é realmente um produto que a gente gosta bastante. A gente vai colocar as informações aqui também na tela para quem tá assistindo em vídeo também. E também tá na descrição. Se você tá vendo em vídeo, tem até um QR Code bonito aqui na tela também. Maravilhoso. E que mais, amiga? Precisamos falar sobre Natura Mamãe e Bebê. Não só sobre Natura Mamãe e Bebê, mas Natura tem mais de 60 produtos incríveis, uma variedade incrível pra você presentear a sua mamãe, né? Sim, Nesse Dia é das verdade. Mães. Não só a sua mamãe, mas todas as pessoas que tiveram esse papel de cuidar e de maternar. Então, acho que é muito legal quando a gente reconhece essas outras figuras também. Então, Com certeza. gente, quem não ama Natura? Um presentinho da Natura, quando você vê a sacolinha chegando, você sabe assim, pode ser o que for, Tudo de é bom. coisa boa, sabe? Não vai ter Olha, dúvida. eu realmente uso muito Natura na minha casa. Eu também, eu amo. assim. Então, sou suspeitíssima pra falar. Eu também. mas Hidratante pra mim, ó. Tem que sempre ser. Natura em Tem casa. que ser, Real, tem que ser. assim. Eu Sabe, amo. E sabonete. Nossa, que o banheiro sabonete fica é com muito cheiro. bom. Que o banheiro muito fica bom. perfumado. Então, Ai, é tudo de bom. é isso. Natura, muito obrigada. E agora, de verdade, feliz Dia das Mães! Ai, Feliz Dia das Mães. E semana que vem estamos de volta com mais episódio. Toda quarta-feira, Imagina Juntas está aqui em todas as plataformas de áudio. Estamos também no YouTube. E nas redes sociais é Imagina Juntas _, no Instagram e no Twitter. E no TikTok é Imagina _Juntas. Estamos em todas as redes, com cortes. E não esqueçam sempre de compartilhar, seguir a gente, falar bastante, né? Para o nosso podcast chegar em mais pessoas. É verdade. Ó, esse episódio pra compartilhar com aquela sua amiga Aham. que vai ser mamãe. Pra que, que quer ser mamãe. A que não quer ser mamãe. É pra compartilhar Exato. com todas elas, porque, como a gente falou, esse é um assunto da sociedade. Exatamente. E até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.